Olá, bem-vindos a mais o IntoCast, o podcast do Into. E hoje nós falaremos sobre as lesões de ombro. E para isso, nós temos aqui a ilustre presença do Dr. Márcio Schipper, ortopedista, especialista em cirurgia de ombro. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Pedro. Obrigado pelo convite, um prazer. Obrigado. Nós gostaríamos de saber, primeiramente, quais são as principais lesões na articulação do ombro, doutor? Então, a principal causa de dor no ombro, Pedro, são os problemas de tendão no ombro. Existem no ombro 4 tendões muito importantes, são chamados em conjunto de manguito rotador. E esses tendões, à medida em que nós envelhecemos, o tempo vai passando, eles sofrem desgaste. E esse desgaste pode culminar em rompimento desses tendões. Quando esses tendões rompem, normalmente o indivíduo sente dor e pode ter fraqueza muscular. Essa é a principal causa de dor no ombro disparado. Ainda assim, outros problemas também são muito frequentes aqui no Instituto, nos ambulatórios, nos nossos atendimentos. Então nós temos as instabilidades do ombro, ou seja, são aqueles pacientes que sofrem luxação, o ombro sai do lugar. Ao contrário do que muita gente pensa, que fala, foi só uma luxação. Luxação é uma lesão urgente, grave. A pessoa tem que ir para o centro de urgência para colocar o ombro no lugar. E depois pode acontecer, em alguns casos, o ombro ficar recorrentemente saindo do lugar. Então, esse é o segundo o problema mais frequente no ombro. A que a gente atende aqui também muito são as artroses do ombro. A artrose pode acometer qualquer articulação e o ombro não fica fora disso. A artrose é o desgaste da cartilagem articular que pode levar a dor e rigidez. Então, muitas vezes os pacientes são atendidos aqui com isso. O quarto problema que eu acho que vale a pena enumerar são as lesões traumáticas do ombro, as fraturas. Então nós atendemos muito aqui fraturas de clavícula, fraturas da cabeça do húmero, todas elas podendo ou não ser tratadas cirurgicamente. Correto. E quais são os cuidados para aquelas pessoas que já procuraram o Instituto com essas lesões mais prevalentes, que a gente trata aqui no Instituto? Depois que as pessoas operam, quais são os principais cuidados que os pacientes têm que ter para preservar ali sua cirurgia? Perfeito. Então, assim, lembrando, eu queria, antes de responder a sua pergunta, lembrar que a maior parte desses problemas, sejam dos problemas de manguito rotador, dos tendões no ombro, sejam as próprias fraturas da cabeça do ombro, a maior parte dessas, e artrose no ombro, a maior parte dessas lesões são tratadas sem cirurgia com sucesso. Então, para você ter um dado exato, 80% das fraturas da região proximal do húmero, ou seja, da cabeça do húmero, no ombro, são tratadas sem cirurgia porque tem pouco desvio. E isso é compatível com uma boa função depois do tratamento. Então, a minoria desses indivíduos é que vai precisar de tratamento cirúrgico. E nós aqui no INTO, como um instituto de alta complexidade, recebemos esses casos cirúrgicos. Ainda mais especificamente os casos cirúrgicos de maior complexidade. Então, um indivíduo que tem a indicação, a minoria deles, que tem a indicação de cirurgia e que seja atendido aqui no INTO, vai ser encaminhado para a cirurgia e orientado. Na maioria das vezes, para quase todas as cirurgias, um período pós-operatório de imobilização é desejável para proteger o reparo que foi feito. Então, se você tem um rompimento de tendão e durante a cirurgia o tendão é amarrado de volta no osso, o paciente tem que usar uma tipóia por 4 a 6 semanas depois da cirurgia para que a cicatrização comece a acontecer protegida. Porque se a gente opera, o paciente tem o tendão amarrado ali no ombro, preso, foi fixado o tendão, mas ele começa a mexer no dia seguinte, pode ser que o tendão solte novamente. Então um período de proteção é sempre desejado. Mesma coisa para as fraturas, a mesma coisa para os casos de instabilidade e em menor grau para os casos de artrose. Então, a imobilização é o cuidado comum às cirurgias mais prevalentes, certo? Certo. E existe... Quanto tempo, na verdade, leva até a pessoa voltar a ter a sua vida normal, a prática de esportes,
exercer as suas atividades diárias? Então, Pedro, isso depende muito do que é a vida normal de um indivíduo. Então, se a gente falar de um atleta, de uma pessoa que faça atividade física profissionalmente, pode ser que ele leve mais tempo, dependendo do tipo de cirurgia. Para uma pessoa que é sedentária, que fica mais em casa, a vida vai voltando mais gradualmente. A minha resposta para essa pergunta é assim, é que logo no começo, quando o paciente está imobilizado nas primeiras 4 a 6 semanas de pós-operatório, a vida fica bastante limitada porque a tipóia prende o braço ali. Mesmo que a pessoa possa e deva retirar a tipóia para fazer alguns exercícios que nós ensinamos desde o primeiro dia de pós-operatório, mesmo que a pessoa tire a tipóia para tomar o seu banho, ela vai precisar usar a tipóia, inclusive no momento de dormir. Então isso interfere muito, de fato, com a qualidade de vida nesse período. Apesar disso, é um cuidado necessário para o sucesso da cirurgia. Depois desse prazo, quando a gente retira a tipóia, o paciente já está autorizado a movimentar o braço livremente. Claro que nem todos, ou a minoria, vai conseguir um bom arco de movimento, um movimento muito grande assim que retira a tipóia, porque tem alguma rigidez própria do procedimento e do próprio período de imobilização. Então, o paciente começa a mexer o ombro, o braço, à medida em que ele conseguir fazer isso. Isso ele é liberado. Mas a execução de esforços, né, pegar peso, carregar sacolas, isso fica mais postergada. Em geral, para cerca de 3 meses depois do procedimento cirúrgico. E depois de uma abordagem cirúrgica, tem uma probabilidade maior de haver uma outra lesão no membro afetado? Ou a pessoa seguindo com afinco esse período de reabilitação, respeitando a mobilização, fazendo os exercícios prescritos, tem ainda esse risco? Risco sempre existe, afinal, o ombro são, um ombro que nunca teve lesão sofreu uma lesão, um ombro operado não deixa de ter esse risco, não vira um ombro blindado, né? Mas, de qualquer forma, esse risco é baixo. Então a gente sabe que as taxas de sucesso para as cirurgias dessas lesões que eu citei como as mais comuns, de tendão do ombro, de artrose, de instabilidade, mesmo das fraturas, é uma taxa alta de sucesso, né? Complicações podem acontecer, um tendão eventualmente, mesmo que tenha cicatrizado, pode em um determinado traumatismo depois sofrer uma nova ruptura. Um ombro que a pessoa tinha luxação do ombro, saía o ombro do lugar, faz a cirurgia, eventualmente se a pessoa sofreu um novo trauma, aquele reparo pode ser danificado, aquele ligamento pode romper de novo, mas é um evento traumático pontual. Mas isso não é o que a gente observa na maioria dos casos. A maior parte dos casos, enorme maioria, os pacientes operam e vivem bem com seus ombros a partir da cirurgia. E existe, excetuando, claro, as fontes traumáticas, existe algum jeito de prevenir lesão do ombro? Olha, prevenir 100% é difícil. Mas, até porque assim, a etiologia, a causa dessas doenças do ombro envolvem diversos fatores. Desde os fatores externos de sobrecarga, de traumas, etc., até os fatores intrínsecos do paciente, como sua característica genética, por exemplo. Então, algumas dessas lesões têm um componente hereditário relevante. Isso é difícil de lidar, pelo menos com o que a ciência sabe atualmente. Mas, de qualquer maneira, assim, como regra, Pedro, o que se recomenda para os pacientes, sejam aqueles que têm problema no ombro ou os que não têm, é que mantenham os seus ombros saudáveis. O que são os ombros saudáveis? Ombros com um bom alongamento. Então, exercícios de alongamento são desejáveis, são benéficos para o ombro e que mantêm uma cintura escapular, ou seja, os músculos que ficam em torno do ombro, da escápula, esses músculos têm que estar fortalecidos. Fortalecidos e trabalhando coordenadamente. Porque, às vezes, indivíduos podem ser muito musculosos, mas não têm a coordenação muscular adequada. Então, a coordenação muscular da cintura escapular,
isso é treinado, né, com professores de educação física ou com fisioterapeutas, isso pode ser treinado. Essas pessoas que têm a cintura escapular, musculatura fortalecida e bem coordenada e com um alongamento bem em dia, essas pessoas certamente terão uma chance menor de terem problemas no ombro. Tá certo, maravilha. Infelizmente, nosso tempo é curto, nosso tempo acabou. E hoje, concluindo aqui, nós vimos que nem toda lesão é tratada, é necessariamente tratada com cirurgia, né? E vimos que também aos casos que têm necessidade de cirurgia, que deve ser respeitado a imobilização e seguindo a prática de exercício fisioterápico para manter a articulação. Também vimos que é possível, dentro de um espectro menor, prevenir lesões de ombro, fazendo exercício, mantendo alongamento e mantendo a musculatura da cintura escapular coordenada. É isso, doutor? Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Você que está aí assistindo, se tem necessidade, tem curiosidade de ouvir mais sobre algum tema, é só escrever para a gente. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre o INTO? Então não deixe de curtir, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar sempre por dentro dos próximos episódios.